Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária do primeiro período de 2015, da 12ª legislatura. Solicito a leitura do expediente da ordem do dia. Um minuto antes de ler o expediente, nós baixamos a mesa, baixou uma resolução em razão daquilo que já havia sido conversado. A ata fica à disposição dos vereadores e qualquer situação de rever a ata, a gente faz isso na próxima sessão. Então, ela fica dispensada a leitura. Como também fica aberta a discussão como dos requerimentos e a inscrição para que seja dada a palavra em tribuna, que seja a inscrição feita no fim da sessão, quando os vereadores assim acharem necessário. Mas vai ser colocado em aprovação hoje? A resolução já foi escrita pela mesa? A ata fica dispensada. Estou pedindo dispensa. A leitura. Mas vai ser colocado em votação? Não. Para aprovação? Não, já. O fica para os vereadores se tiver alguma situação em razão da ata. Qual é o prazo, então, para 24 horas. 24 horas. De hoje? De hoje. Esse som não está muito bom, não. Acho que não. Pessoal. Presidente, todas vai ser dispensadas ou só hoje? Todas vão ser dispensadas e ficam à disposição 24 horas antes, até pela celeridade da nossa sessão. Como outras câmaras também já o estão fazendo. Senhor presidente, Até por ser um documento importante na reunião, né, senhor presidente? A ata é o documento. Sim. Que eu acho que. Mas o vereador que se sentir lesado na ata, a gente faz a mudança no período de 24 horas após. Então elas vão estar disponíveis aqui na casa. Outras câmaras fazem isso, até porque a gente possa ter mais celeridade na nossa situação. Senhor presidente, dá para aumentar o prazo, então, para 48 horas? Só para ajudar. Pode ser feito isso. Geralmente, 24 horas antes, 48 horas depois. Geralmente, o que a gente muda na ata é quando tem a palavra livre, que quer mudar alguma coisa que foi dito em tribuna e não foi anotado. Então, eu já peço de antemão, quando eu for para a tribuna, o que eu falar na tribuna que seja na íntegra na ata. E aí não vai ter dúvida, não vai ter nem como refazer a ata ou não vai precisar alterar nada. Então, geralmente, pelo menos o que eu vi até hoje, a alteração que teve na ata é quando teve a palavra livre em tribuna. Os projetos geralmente é tudo... Que fique anotado. Tudo igual. Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar a Eliane Aparecida Correia, presidente do sindicato. Então, continuando, solicito a leitura do expediente da ordem do dia. Projeto de Lei número 003/2015, com mensagem de regime de urgência especial. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos no exercício de 2014 a entidades sem fins lucrativos de caráter educacional, médico e assistencial, de acordo com a Lei nº 4.320/64 e de conformidade com o previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, conforme segue. 1. Associação Assistencial Perpétuo Socorro, de até R$ 18.000 anual. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Balneário Pissarras, de até R$ 72.000 anual. Associação Terapêutica Sítio Caminho Novo, de até R$ 36.000 anual. Pastoral da Criança, de até R$ 24.000 anual. Associação Caminhar Juntos, de até R$ 36.000 anual. Centro Espírita Luz Evangelho, de até R$ 12.000 anual. CEO Univale, de até R$ 96.000 anual. Hospital Pequeno Anjo Univale, de até R$ 100.800 anual. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, a título de contribuições, às entidades sem fins lucrativos de caráter de cooperação técnica, em conformidade com o previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, os valores conforme seguem. Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, ANFRE, de até R$ 480.000 anual. Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Balneário Pissarras, de até R$ 24.000 anual. Confederação Nacional de Municípios, CNM Brasília, de até R$ 12.000 anual. Associação de Aposentados e Pensionistas de Balneário Pissarras, de até R$ 15.000 anual. Associação dos Servidores Públicos de Balneário Pissarras, ASP, de até R$ 30.000 anual.
Colônia de Pescadores Z26, de até R$ 12.000 anual. Lagoa Esporte Clube, de até R$ 16.000 anual. Acetur, Associação das Empresas de Turismo de Balneário Pissarras, de até R$ 12.500 anual. Artigo 3º. As contribuições e subvenções sociais de que tratam a presente lei possuem previsão no artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento municipal para exercício de 2015. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E artigo 6º, revogam-se as disposições em contrário. Balneário Pissarras, 6 de fevereiro de 2015, Leonel José Martins, prefeito municipal. Projeto de lei número 1/2015. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a denominar de José Felício Tavares a travessa sem denominação oficial da Rua Vereador João Figueiredo, município de Balneário Pissarras, estado de Santa Catarina, próximo ao número 97. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária em vigor. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2015, Oscar Francisco Pedroso, vereador. Emenda aditiva número 1. Renumera-se o parágrafo único do artigo 85, caput do projeto de lei complementar número 003/2015 e se lhe acrescente o segundo parágrafo abaixo redigido. Artigo 85, parágrafo 2º. Para os fins do caput, admite-se que a comunicação por escrito à chefia imediata seja enviada de meio virtual ou equivalente para o endereço eletrônico oficial do órgão ou entidade a que esteja vinculado o servidor. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda modificativa número 02. Desse ao artigo 85, caput do projeto de lei complementar número 003/2015, a seguinte redação. Artigo 85. O servidor pertencente ao quadro permanente de pessoal do Magistério Público Municipal de Balneário Pissarras deverá comunicar à sua chefia imediata, por escrito, nas 72 horas subsequentes ao momento que, por motivo de doença ou força maior, deixar de comparecer ao trabalho. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2015, Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda supressiva número 03. Suprimam-se do artigo 83 do projeto de lei complementar número 003/2015 os incisos 1, 3, 5 e 7 e renumerem-se os remanescentes da seguinte forma. Artigo 83. O vencimento dos servidores pertencentes ao quadro permanente de pessoal do Magistério Público Municipal de Balneário Pissarras, com regime de trabalho definido abaixo, será fixado segundo os valores constantes do anexo 12 e 13 desta lei. 1. De 10 horas semanais é fixado em 25% dos níveis e referências da tabela de vencimentos. 2. De 20 horas semanais é fixado em 50% dos níveis e referências da tabela de vencimentos. 3. De 30 horas semanais é fixado em 75% dos níveis e referências da tabela de vencimentos. 4. De 40 horas semanais é fixado em 100% dos níveis de referência da tabela de vencimentos. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda aditiva número 04. Acrescenta-se ao artigo 81, caput do projeto de lei complementar número 003/2015, o parágrafo único assim redigido. Artigo 81. Parágrafo único. Em caso de indeferimento do pedido, caberá recurso voluntário à Secretaria Municipal de Educação no prazo de 5 dias contados da data da notificação do indeferimento do pedido. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda modificativa número 05. Desse ao artigo 76, inciso 2, do projeto de lei complementar número 003/2015, a seguinte redação. Artigo 76. 2. Até o limite mínimo de 10 horas semanais para processo de redução da carga horária para os ocupantes dos cargos de professor atuantes nas disciplinas específicas do ensino regular do 6º ao 9º ano e nos anos iniciais e educação infantil, ou ainda nas modalidades de ensino e programas curriculares especiais. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda substitutiva número 6. Desse ao artigo 77, inciso 4 do projeto de lei complementar número 003/2015, a seguinte redação. Artigo 77.
4. Somar até uma falta injustificada nos últimos 12 meses, contados da publicação do edital. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2015, Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda modificativa número 07. Desse ao artigo 70, parágrafo 3º do projeto de lei complementar número 003/2015, a seguinte redação. Artigo 70, parágrafo 3º. Para os demais professores atuantes nas disciplinas específicas do ensino regular do 6º ao 9º ano e nos anos iniciais da educação infantil ou ainda nas modalidades de ensino e programas curriculares especiais, a jornada de trabalho será de 10, 20, 30 e 40 horas semanais. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda substitutiva número 08. Desse ao artigo 69, incisos 3 e 4 do projeto de lei complementar número 003/2015, a seguinte redação abaixo. Artigo 69. 3. Somar até uma falta injustificada ao serviço. 4. Não somar mais de 30 dias de licença remunerada, não se computando para tal fim as licenças da gestante, paternidade e prêmio. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda supressiva número 09. Suprimam-se os incisos 4 e 6 do artigo 69 do projeto de lei complementar número 003/2015 e renumerem-se os demais. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda aditiva número 10. Acrescente-se o parágrafo 2º ao artigo 58 do projeto de lei complementar número 003/2015 com a seguinte redação. Artigo 58. Parágrafo 2º. Em caso de não validação do certificado pelo Sistema Municipal de Ensino, caberá recurso voluntário à Secretaria Municipal de Educação no prazo de 5 dias, contados da data da notificação do indeferimento do pedido. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda supressiva número 11. Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 58 do projeto de lei complementar número 003/2014. Em consequência disso, renumere-se o parágrafo 2º do citado dispositivo. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda substitutiva número 12. Desse ao artigo 58, caput do projeto de lei complementar número 003/2015, a seguinte redação. Artigo 58. O servidor pertencente ao quadro permanente de pessoal do Magistério Público Municipal de Balneário Pissarras fará jus ao progresso funcional por cursos de aperfeiçoamento e ou capacitação ao apresentar os certificados na área de formação e ou atuação profissional que totalizem, isolada ou cumulativamente, 80 horas. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Emenda modificativa número 13. Dá-se ao artigo 125 do projeto de lei complementar em epígrafe a seguinte redação. Artigo 125. A presente lei passará a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, independentemente da data de sua publicação. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador. Requerimento número 05/2015. O vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior requer ao prefeito municipal para que apresente informações a respeito do não funcionamento de determinadas seções do portal de transparência municipal implantado no site do município. Requerimento número 6/2015. O vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior requer ao prefeito municipal que encaminhe a essa casa estudo detalhado sobre o impacto econômico, financeiro e orçamentário ocasionado nas contas públicas municipais pela criação de 5 cargos comissionados na administração direta municipal pelo projeto de lei complementar número 002/2015. Requerimento número 07/2015. O vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior requer ao prefeito municipal que encaminhe a essa casa a cópia integral dos autos do procedimento licitatório número 20/2014, referente à contratação de empresa para a realização do show de Alexandre Pires no dia 16 de fevereiro de 2015. Requerimento número 8/2015. O vereador Maurício Cash requer ao prefeito municipal que renove o contrato de comodato firmado entre o município e a Associação de Moradores do Conjunto Residencial Sandra Helena, cujo objeto são os lotes 1 e 2 das quadras C e D no bairro Itacolomi, para que a atual diretoria possa dar continuidade às atividades previstas no seu estatuto.
Indicação número 4/2015. O vereador Francisco Corradini indica que o prefeito municipal determine ao setor competente a limpeza e manutenção da calçada de ambos os lados da rua Victor Zimmermann, no bairro Itacolomi. Indicação número 5/2015. A vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana indica ao prefeito municipal que seja requisitada à Capitania dos Portos de Itajaí a indicação de local devidamente adequado para a colocação de boias de sinalização na Praia Central, para criar um corredor de acesso seguro para embarque e desembarque dos usuários de jet skis e lanchas, assim como a sinalização para os bolsões de estacionamento dessas embarcações. Indicação número 6/2015. A vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana indica ao prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja implantada a climatização em toda a rede escolar municipal. Indicação número 7/2015. A vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana indica ao prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja realizada a limpeza nas bocas de lobo das ruas que estão sofrendo com alagamentos no bairro Nossa Senhora da Paz e Santo Antônio, com maior urgência na boca de lobo da rua Maria Pinto Santana, no lado esquerdo, no sentido leste-oeste, à primeira esquina. Indicação número 8/2015. O vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior indica ao prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja implantada a climatização em toda a rede escolar municipal. Indicação número 9/2015. O vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior indica ao prefeito municipal, através da secretaria competente, para que providencie a reforma estrutural, hidráulica e elétrica no Ginásio Municipal de Esportes Aurélio Solano de Macedo e confira o adequado aproveitamento ao entorno do referido prédio. Indicação número 10/2015. O vereador Antônio Luiz Beduschi indica ao prefeito municipal, através da secretaria competente, para que seja colocado 2 pontos de ônibus na rua 4.400, no bairro Itacolomi, nos 2 lados da rua, pois os mesmos foram retirados e não foram recolocados. Indicação número 11/2015. O vereador Ademar de Oliveira indica ao prefeito municipal, através da secretaria competente, para que seja arrumado o calçamento da Rua dos Cravos e Rua Linhares, no bairro Nossa Senhora da Paz, pois os mesmos se encontram erguidos. Indicação número 12/2015. O vereador Ademar de Oliveira indica ao prefeito municipal, através da secretaria competente, para que seja trocada com urgência a placa de denominação da rua Ludigério Caetano Vieira, pois foi colocado erroneamente Ludigério Caetano da Silva. Indicação número 13/2015. O vereador Ademar de Oliveira indica ao prefeito municipal, através da secretaria competente, para que seja colocado placas de proibido estacionar em um dos lados da rua Vereador Ludigério Figueiredo, iniciando na rua Farmacêutico Osório Domingos Correia até a rua Aurélio Solano de Macedo. Indicação número 14/2015. O vereador Maurício Cash indica ao prefeito municipal que determine a secretaria competente que proceda à manutenção do campo municipal localizado no bairro Nossa Senhora da Paz, visando a continuação do trabalho esportivo realizado em nosso município. Era o que tínhamos, senhor presidente. Senhor presidente, por ordem, eu queria pedir para que esse projeto 003/2015 fosse de regime especial, porque se trata desses repasses da prefeitura às entidades e o prefeito tem a necessidade de já ficar passando esses repasses, já tem repasse que deveria ser repassado, e aí tem a urgência. Gostaria que os vereadores tivesse bom senso e também olhasse um pouco de mais rapidez para que essas entidades recebessem os seus dividendos. Aceito o requerimento. Será encaminhado ao Executivo as indicações 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14. Passa à comissão os projetos de leis ordinária 01 do Legislativo e as emendas ao projeto de lei complementar 03/2015. Vamos discutir já esse requerimento do verbal da bancada do PSDB em relação ao projeto de lei 03/2015. Em discussão.
Aproveitando que os requerimentos agora estamos discutindo. Como já foi falado na sessão passada, está aberta a discussão dos requerimentos. Senhor presidente, até a gente tem que aprovar o regime de urgência, mas a administração teria que ter previsto isso. E já no início de janeiro, numa das primeiras sessões, era para ter mandado esse projeto para cá. Porque desde janeiro, com certeza no mês de janeiro, nenhuma associação recebeu esse repasse, acredito eu, e até vou fazer o requerimento no andamento desse ano, ver quanto foi repassado para as outras, o ano passado para as entidades. Mas isso é outra discussão, né? Só que devia ter mandado já em janeiro. Obrigado. Lembrando que estamos discutindo o regime especial. Em discussão? Eu vejo de suma importância esse regime para que dê um bom andamento às entidades assim que são amparadas por lei os repasses. Mas aproveitando com todo respeito a Vossa Excelência, nós aprovamos, mas eu gostaria de fazer um reforço especial aqui à Colônia de Pescadores, que o ano passado não foi repassado. E esse ano, então assim, entenda, aprovamos, mas que repasse para que nós possamos ter um bom andamento dentro da Colônia de Pescadores. Senhor presidente, da mesma forma, eu também vou votar a favor, porque não vejo, né, motivo, mas como o vereador Júlio falou, já devia, é um projeto que é de praxe todo ano vir. Por que já não manda antes, né? Agora tem que provar o regime de urgência especial, e nós era criticado pelo vice, o atual vice era criticado por causa desses. Então, é para ver como é que é as coisas. Em discussão? Em votação. Quem for favorável como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade do regime especial. Suspenda a sessão por 5 minutos para o parceiro da comissão nesse projeto.
Reaberta a sessão. Em discussão, o projeto de lei 03/2015 do Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder contribuições e subvenções sociais às entidades sem fins lucrativos. Em discussão. Senhor Parecer da presidente. comissão? Perdão, parecer da comissão? Aprovado. Senhor presidente, pedi que o senhor botasse em votação em destaque o incisos 1º do artigo 2º, onde é o repasse da ANF, que eu voto contra, vou votar e sempre votei contra. Se puder fazer isso. Artigo 2º, inciso 1º, repasse ANFRE, R$480 mil. Então, vou fazer essa votação em destaque. Aprovação, a comissão aprovou na íntegra, por unanimidade, todos os artigos. Sim, com alguns questionamentos, com algumas discussões, mas nós não podemos modificar o projeto. Até poderia remanejar, mas vai retirar um valor de uma entidade para pôr em outra. É complicado. Mas está em discussão o projeto? O projeto. Sim. Senhor presidente, é verídico que até o novo vereador Francisco Aradini esteja essa ideia também, mas só que assim, ó, é que e realmente é porque a gente não está sabendo qual é o verdadeiro serviço da ANFRE ao município de Balneário Piçás, né? Entre exames médicos, consulta e projetos. Tem projetos que para se fazer, por exemplo, de um ginásio de esporte, já custa mais do que isso, certo? Então, assim, ó, eu tenho certos tipos de projetos que são caríssimos, e a ANFRE faz todos os projetos para o município, né? Tem os engenheiros lá à disposição do município para fazer esses projetos, e também tem a parte de médicos, que não são poucos os exames, são os exames caros e que são cedidos realmente pela ANFRE, que tem uma parceria com todos os laboratórios e todas as clínicas da região, e é onde é cedido para Piçás uma cota desses exames, desses médicos, para que seja atendido o pessoal da nossa cidade. Senhor presidente, só para que, a minha opinião, acho que eu sempre votei contrário, porque eu acho um absurdo. 480 mil para a ANF. Quando o ano passado nós aprovamos um de 80 mil, um de 120 mil, outro de 200 e poucos, para pagar projetos que não foi incluído nesse valor. Então, se esse valor é o total para que todos os serviços deles incluem, não tem que vir em parte com projetos separados, certo? E veio ano passado, nós aprovamos um de 80, um de 120, e mais alguma coisa, de projetos de ruas que não foram feitos ainda. Eu voto da maneira que eu acho que devo. Obrigado. Continua a discussão. A comissão se opõe? O relator da comissão, eu acho que fica complicado votar em destaque. A norma está estabelecida no regimento interno, que você pode pedir destaque na votação para votar um inciso, um artigo. Sim. Então, mas assim, não havendo modificação de remanejamento, não. vou votar Sim. em destaque. Votar em votação de destaque. Senhor presidente, o destaque que foi pedido pelo Francisco Aradini, até a gente fica meio cabreiro com essas coisas. Porque o ano passado foi 450 mil e mais 500 e poucos, se eu não me engano. Deu quase R$1 milhão para a ANFRE o ano passado, para fazer os projetos da rua, fazer projeto de escola que não saiu nenhuma, fazer projeto de creche que não saiu nenhuma, de ruas que não saiu nenhuma ainda. R$1 milhão foi gasto o ano passado. Eu até, olhando aqui, as outras entidades ficaram o mesmo valor do ano passado. Nem a correção não foi colocado, o repasse para as outras associações. Para a ANFRE aumentou R$30 mil esse ano. Então, quer dizer, a gente fica indignado com isso e até quer votar contra, mas sabe que tem que ter esse repasse para a ANFRE também, porque
ela presta serviço para o município, realmente. Mas que se iguale às outras entidades. Eu voto 450 mil para a ANFRE e esses 30 mil sejam rateados para as outras associações. Esse que foi aumentado. Esse 450 mil para a ANFRE e o 30 mil para as outras entidades. Rateia entre as outras entidades. Nesse artigo, nos outros sou favorável. Infelizmente, eu acho que a maioria das associações, o ano passado, não receberam nem um centavo da prefeitura. E isso eu vou fazer um requerimento e depois vai ser divulgado quanto cada associação recebeu de repasse o ano passado da prefeitura. E quanto a ANFRE recebeu? A ANFRE foi passado rigorosamente, as outras entidades nada. Então, eu até votaria contra, mas não posso também. Esse artigo tem que ter o repasse para a ANFRE. Mas também vou me abster nesse artigo. E nas outras eu sou favorável. Senhor presidente, justamente aí é onde vê que, lamentavelmente, o Legislativo não poderia, em momento algum, ser atrelado ao Executivo. Um poder totalmente independente, pelo qual todos os dois poderes, para a ANFRE, Associação dos Vereadores. Olha a diferença com a ANFRE, dos municípios, prefeito. É, sem sombra de dúvida, uma máquina esmagadora em valores que lá se paga para poder aguentar essa estrutura pela qual os municípios pouco recebem. Então, eu quero deixar aqui bem claro que nós, do Legislativo, de certa forma, teríamos que defender um pouco mais o Legislativo. Porque esse tipo de projeto é projeto político. Até não paga nada. Então, acho que deveria ser de outra expressão, de outra vontade e de outra razão. Não, eu vou mandar para a Colônia do Pescador 12, eu vou mandar. Eu vou mandar 24 para a colônia, para lá, para a agricultura, eu vou mandar. Eu vou mandar para o Perpétuo Socorro 15, eu vou mandar. Mas aí acaba mandando para a ANFRE, para a CEL, e o resto fica a pé. Então é um problema complicado, o Legislativo deveria se impor de outra forma. Emendar não tem até. Ou paga o valor, ou não paga nada. Mas é um projeto pelo qual, se eu votar diferente, pontos para o lado existe até hoje. Lava-se as mãos e a culpa do vereador. É um poder, o Legislativo é um poder independente. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna um poder político. Muito breve. Senhor presidente, só para concluir, aqui falando da Univale, tem o Hospital Pequeno Anjo, que atende todas as crianças aqui do Balneário, Pissarras e da região, R$ 100.800. E para o museu, 96. É CEL, né? 100 mil. Então está passando o que passa para o Pequeno Anjo, que atende as crianças, o mesmo que passa para o museu aqui no Univale, que não se sabe quando que vai funcionar. Então é para se ter uma ideia do que é que a gente está votando, do que a gente passa aqui e tem que votar, porque senão não vai para as outras entidades também. Obrigado. Senhor presidente, senhores e senhoras, eu quero parabenizá-lo pelo questionamento, porque é exatamente o que eu ia falar. Quem vai ser contra o museu? Ninguém. Mas, em se tratando do Hospital Pequeno Anjo, R$ 100.000 e 96 para o museu, a diferença é muito pequena. Seria mais interessante 150 mil, 160 para o hospital e menos para o museu. O que eu questiono aqui, que é sempre os nossos debates,
eles são focados em cima do repasse feito para a ANFRE. É necessário os projetos? Claro que é necessário. Agora, não chegou até hoje a essa casa todos os projetos feitos e quanto custou cada projeto para que tivéssemos um acompanhamento se o investimento valeu ou não. Que repassou para a ANFRE fazer o projeto. Quantos projetos foram feitos? Quanto importou cada projeto? Na sua totalidade, faltou dinheiro? Sobrou? A gente não sabe. Isso aqui é uma caixa preta. Mas ao mesmo passo, o vereador Ademar sabe muito bem, aqui eu quero lembrar ao público, a associação ADEP, da qual eu já fiz parte, não faço mais há 3, 4 anos, existe há 10 anos na cidade, faz um trabalho meritório que Vossa Excelência sabe. Ajudando as crianças, orientando, tem uma equipe que é campeã do estado. Sábado tivemos em Jaraguá do Sul, passamos na Sport TV várias vezes, Balneário Pissarras, quem assistiu, deram até explicação do nome de Balneário Pissarras. Lá estavam as meninas todas uniformizadas, com a faixa Balneário Pissarras. Amo esse jogo, essa cidade. E estranhamente, o ano passado eu já não vi, esse ano eu não vi novamente. 10 anos de serviços prestados, até a filha do meu amigo Paulo Roberto, Bruno, que foi campeã catarinense de basquete, representou esse estado no Campeonato Brasileiro, nunca vi um centavinho para essa associação ADEP aqui. E as crianças estão aí. E esse ano vão novamente para mais 3 campeonatos. E com mais de 20 atletas convocados para a seleção catarinense. Então, o vereador Ademar, eu gostaria, o senhor como líder da bancada do PSDB e vereador atuante esportivamente, fizesse essa lembrança à sua excelência, o prefeito municipal. Quem sabe numa outra oportunidade essa associação fosse contemplada pelo mérito que tem ao longo dos anos. Muito obrigado. Senhor presidente, segundo informações, o CEL é Centro de Especialidade Odontológica. Daí se é odontológico, daí já aí não é museu, já muda a situação. Acho que daí... Vossa Excelência permite, nós tínhamos dúvida a interpretar a sigla e a informação dos repassados que era museu. Sim, segundo informações da Carol, né? Muito obrigado. Odontológico. Então, aí é uma questão para ser analisada de uma outra forma. Eu acredito que seja o Museu Oceanográfico aqui da Univale. Esse repasse é para aqui, para a Univale, eu não sei a sigla, mas é oceanográfica, se eu não me engano. Não. Então, eu quero agradecer a Carol pela informação que enriqueceu o debate, porque faltou, inclusive, informação, porque nós, vereadores, não temos a obrigação de saber o que significa essa sigla. Tanto dúvida tivemos que pedimos informação. Então, obrigado, Carol, por ter clareado. Esse é o grande problema do projeto que vem em regime de urgência, porque não há possibilidade de buscar essas informações. Agora, só para esclarecimento, presidente, o artigo 171 fala no destaque da votação, que diz que qualquer vereador poderá requerer ao plenário a votação em destaque do projeto de lei. Uma outra questão, que se discute a cada ano esse valor se repasse para a ANFRE. Nós até poderíamos promover uma emenda com relação a esses valores, mas retirando de um e repassando para outro, não incluindo a ADEP. A ADEP até é merecedora de valores. E isso foi defendido e muito pelo vereador Ademar no período de administração da anterior administração, um repasse para a ADEP, que lá até tinha previsão de repasse, se eu não me engano. Mas aí a grande discussão é que não tinha previsão legal, mas não haveria o repasse, se eu não me engano. Acho que a ADEP era contemplada ou não. Mas o vereador Ademar muitas e muitas vezes levantou essa questão aqui, e que hoje estranhamente não levanta, e que muitas e muitas vezes também levantou e buscou e exigiu o melhor atendimento para o campo, o Quincaludo. E que hoje o vereador Chicão já fez requerimento, o vereador Oswaldo, e eu fiz uma indicação agora porque muita gente está solicitando isso.
Eu acho que isso deve ser colocado em prática aquilo que lá atrás Vossa Excelência muito cobrou da administração anterior. Até porque foi secretário de esportes. Mas infelizmente a gente não pode também modificar, porque é orçamento, a prioridade, o prefeito é que vai dizer. Temos que votar. Senhor presidente, esse valor do Hospital Pequeno Anjo, né, que seja o hospital da Univale, ele foi feita uma parceria com todos os municípios da ANFRE. E esse valor é pedido por eles. Eles deram um valor específico ao município e está sendo repassado exatamente o que pediram. Entendeu? Então, quer dizer assim, não é uma verba, foi realmente feita junto com, provavelmente com a ANFRE, essa reunião, com todos os... Quanto que o Pequeno Anjo estava fechando. Se não fosse repassada essa verba, o Pequeno Anjo, mesmo sendo atendido pelo SUS, com todo o apoio da Univale, com funcionários da Univale que estão cursando os trabalhos, seria fechado. Então, essa verba foi específica e foi feito, provavelmente, um acordo entre os municípios para que o tanto de cada município fosse repassado para que pudesse manter as portas abertas. Senhor presidente, esse projeto vem todo ano para esta casa, é discutido, debatido sobre valores e sobre repasse. Eu sempre votei a favor, não vai ser diferente hoje, mas deveria também da ANFRE fazer uma prestação de contas para a Câmara de Vereadores. Vereadores, a ANFRE fez tal projeto, repassou tantos municípios, porque a gente só aprova esse valor, esse montante, mas não sabe na realidade se foi feito esses projetos, se foi repassado algum dinheiro para a educação, alguma coisa, para a saúde. A gente não tem essa informação. Então era importante que a ANFRE fizesse uma prestação de conta, até porque é dinheiro do nosso município que vai lá para eles, né? E a gente não sabe, na realidade, se é aplicado ou se não é, porque não tem uma prestação de conta. E convocar eles para vir aqui não adianta, porque no passado a gente já pediu para eles virem aqui, nunca vieram, nunca deram satisfação para a Câmara de Vereadores. Por isso, faço aqui o apelo que ele faça uma prestação de contas. Seria até conveniente a Câmara se manifestar e mandar um ofício à ANFRE, pedindo até o que foi feito nesses 2 anos que se passaram. Inclusive, na época, eu era presidente da comissão, e uma das coisas que me deixou um pouco chateado, e me deixa ainda, não só a ANFRE, como sempre, a ANFRE foi muito importante para todos os municípios pequenos. Muito importante. Chega uma certa altura que os municípios vão crescendo, vão se adequando à nova realidade, e quando há uma secretaria, quando há uma estrutura forte, a ANFRE deixa de ser necessária. Mas também, quantos projetos foram feitos pela ANFRE? O custo de cada projeto. Se nós tivéssemos uma secretaria de planejamento com 5 ou 6 profissionais habilitados, engenheiros, arquitetos, que fizessem os projetos, não só esses, como também os estudos que são feitos sobre o estudo, levantamento no nosso município, como foi feito os resíduos sólidos e tantos outros, o próprio plano de saneamento básico, quando a prefeitura pode e tem estrutura para isso, a ANFRE não é mais necessária. Mas nada impede que o município também contrate empresas que creio eu que seria muito menor do que esses valores que são repassados para a ANFRE, como repassamos no ano passado. Entretanto, deixar de aprovar um recurso para a ANFRE de 480 mil de tantos projetos que ainda faltam para o nosso município e devemos apresentar esse ano, que é o ano da mobilidade, quem é que quer correr o risco de ter dinheiro ou ter a possibilidade de trazer o recurso e não ter o projeto para ser apresentado? Então, até peço ao vereador Júlio retirar o destaque e votar a matéria por inteiro, em razão da... Agora, também penso que é necessário, quando vem para essa casa qualquer outro pedido de recurso para a ANFRE, que seja estudado com mais clareza, com mais calma, com mais tranquilidade, não em regime de urgência especial, e isso eu peço até para o líder do governo, que por enquanto deve ser o Galo, temos que ainda, na próxima sessão, né, ver isso, mas que seja feito com mais calma, com mais tranquilidade, que a gente possa realmente estar fazendo o trabalho correto para o nosso município. Até 480 mil para a ANFRE, pelo preço que está os projetos hoje em dia, lembrando que um novo projeto para a nossa pré-recuperação, passa de 700 mil reais, um projeto nesse sentido. Senhor presidente, o Chicão que destaque, né? Se pudesse retirar o destaque e votar na matéria por inteiro, para não tirar de um lado e para o outro. Não entendi. Retirar o destaque e votamos o projeto por inteiro.
Mas eu não posso votar contra um projeto porque assim, ó, no passado esse projeto... Tá, mas viu, presidente? a sua situação é os 480 mil fazer Viu, o quê? viu, presidente? No Não, passado- não repassar? No passado vinha, o da ANF vinha separado, um projeto separado. Então eu votaria contra sem discutir o projeto. Hoje está junto com todas as entidades. Então como é que eu vou votar contra o hospital, a associação... Tá, então o seu pescadores? destaque É a ANF. É a ANF. É a ANF. Ou seja, O vereador Artigo Chicão, 2º, inciso 1º. tá, mas o senhor está querendo que não seja repassado os 480 mil, é isso? Eu voto contra esse dinheiro da ANF. Vereador, se Vossa Perfeito, Excelência, perfeito. Vossa Excelência quer Perfeito, que entendi. preliminarmente seja votado o destaque. Uma vez terminado o destaque, Voto pro que o projeto. projeto Voto pro seja colocado em Eu votação. vou É isso? votar- Exato. Então, Vou em votar contra votação. só esse artigo. Em votação, o destaque proposto pelo vereador Chicão, do artigo 2º, inciso 1º, que trata sobre a ANFRE. Quem for a favor, permaneça como está, e contra. Eu me abstenho, senhor presidente, desse artigo. Eu me abstenho. Então, com um voto contrário e uma abstenção, né, fica votado o destaque do vereador Chicão. Agora, então, vamos votar o projeto inteiro. Então, quem for favorável ao projeto inteiro, permaneça como está, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei complementar 03 do Executivo dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica do município de Balneário Pissarras. Fica prejudicado, e já estava na pauta de votação, em razão das emendas apresentadas pelo vereador Oswaldo. E aproveito para convocar todos os vereadores para amanhã a gente votar esse projeto, junto com as emendas, amanhã, dia 11, às 19 horas. O regime especial pede no último momento. Mas, senhor presidente, o projeto já tinha um parecer para votação para hoje. O parecer da comissão, e foi apresentado as emendas pelo vereador Oswaldo. São 12 emendas. Como foi apresentado hoje, lido hoje, até para que os vereadores tenham conhecimento do teor das emendas e possa falar com os assessores, entendemos que o melhor é fazer uma sessão extraordinária amanhã para votação das emendas e do projeto de lei. Né? Até porque o projeto de lei é extenso, né? Nós já fizemos uma leitura do projeto. Esse projeto de lei deu entrada nessa casa o ano passado com algumas incorreções e foi retirado pelo Executivo e entrou nesse ano, dia 21 de janeiro, se eu não me engano, e foi lido a sessão passada e já tem um parecer preliminar pela comissão, que seria votado hoje, dado o início à primeira votação, mas como tem as emendas, fica para uma sessão só, e aí a comissão pede o regime de urgência. Hoje, deve ser votado hoje o regime de urgência, aprovado hoje para que se realize a sessão extraordinária amanhã. Para que depois ninguém possa acusar, como já estão acusando, os vereadores pela demora na aprovação do projeto. Recebi a ligação da secretária de Educação, dizendo que a Câmara e eu, o vereador Oswaldo, estavam fazendo um jogo de empurra-empurra do projeto. E que não é verdade. Nosso trabalho foi feito o parecer, e essa casa não pode admitir de forma alguma interferência do Executivo, seja do prefeito, vice-prefeito e qualquer secretário, nessa casa com relação à tramitação do projeto, porque nós temos o prazo regulamentar, regimental, que é de 10 dias. Estamos entregando isso antes dos 10 dias. Então, é de se deixar claro, como já disse Pedro Tax, senador lá no Congresso, que o Legislativo não é um puxadinho do Executivo. Né? Aqui há de imperar a autonomia dos vereadores na análise, na tramitação dos projetos de lei. Então, estamos fazendo a coisa mais rápida possível. A demora não é culpa do Legislativo. Vereador Maurício? Só para terminar o raciocínio, só para concluir. Então,
Seria temerário apresentar 12 emendas hoje e apresentar um parecer em 5 minutos, sem qualquer análise do teor das emendas. Então, decidimos que teríamos esse prazo de hoje à noite e amanhã para análise das emendas e uma convocação de uma extraordinária para votação, em uma única votação, né? Porque o correto seriam 2 hoje e na próxima terça-feira, que não haveria sessão também por causa do feriado. Ou seja, antecipamos todo esse trâmite do projeto de lei para amanhã, para uma única votação. Um esforço conjunto de todos os vereadores, porque entendemos a necessidade da aprovação e os professores também querem essa aprovação rápida, até porque tem uma implicação na folha de pagamento, tem um percentual de reajuste, alguma coisa nesse sentido. Então, para deixar bem claro para todos que nós estamos fazendo o nosso trabalho da forma mais correta e mais rápida possível. E não admito, não vou admitir jamais qualquer acusação com relação a qualquer vereador dessa casa que esteja aí fazendo jogo de empurra com relação ao projeto. Aqui não acontece isso. Vereador, só me permite uma parte, só lembrando a Vossa Excelência, o que me estranha é que a Secretaria de Educação parece que contratou um cidadão para tratar com os políticos. Essa é a informação que eu tenho, e ela está interferindo direto. Por que ela não pede para que a pessoa que ela contratou para tratar com os políticos, com os vereadores, não interfere então? Porque eu não vejo em momento algum aqui interferência nossa, em momento algum de querer prejudicar. Pelo contrário, é aprimorar da melhor forma possível para que o professor fique respaldado com os seus direitos, né? Então me estranha muito ela ter uma atuação dessa maneira. O que eu sei é que tem uma pessoa especializada lá para tratar com os políticos. Foi o que ela disse para os outros, né? Eu não sei, não tratei com o assessor, ela me ligou, tratei diretamente, e eu quero deixar bem claro que eu tenho uma admiração muito grande pela secretária, respeito muito, mas não vou admitir qualquer interferência da forma que foi feita, no tom que foi feito, e eu respondo no mesmo tom, né? Não tenho problema nenhum com isso. E vou defender o Poder Legislativo, essa casa, todos os vereadores, a qualquer momento. Isso, certeza. Bom, vereador Maurício, vereador Tampa, nós tivemos já desde o ano passado, esse projeto rodou para cá, rodou para lá, e sempre foi na intenção de fazer o correto. Claro, com a interferência, que tem um grande conhecimento que o vereador Oswaldo, até pelo tempo de sindicato, de professor, e algumas reuniões dos professores, nós participamos, alguns vereadores que estão aqui participaram dessa reunião. E não tenho conhecimento que houve contratação de alguma pessoa para tratar. Foi o que ela disse para uma professora? Porque comigo eu espero que não tenham falado com nenhum dos senhores vereadores, ou a senhora vereadora. Então está havendo um equívoco. Mesmo porque... Não é equívoco. Não, eu quando falo as coisas, eu falo com consciência e consciência. Foi o que ela disse isso é uma coisa para muito uma séria, pessoa. vereador. Eu pedi que a pessoa fosse para falar, e ela disse, não. Até às vezes eu tenho vontade de chegar, entrar, bater porta dentro, me arruma a sala por gentileza, e qual é os critérios adotados aqui para contratação dos ACT. Para mim ver, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas ela respondeu em bom tom e boa voz dessa forma. Nós já temos uma pessoa contratada para tratar com os políticos. Vereador, isso aí é uma coisa muito séria, porque a Câmara não é um balcão de negócio. E eu duvido se algum vereador recebeu alguma proposta, alguma colocação da secretária ou através dela. Foi o que a pessoa me disse. Sim, mas... Ela nem atendeu. Não, aqui nós temos uma pessoa especializada para tratar com político. Porque se assim ou fosse, nós não estaríamos nem conversando aqui. Essa afirmação é uma afirmação muito perigosa. Mesmo porque nenhum vereador aqui hoje foi tratado como negociante. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que houve um empenho muito grande da comissão, muito grande do professor Oswaldo, também da secretária e a sua comissão, para chegar a um bom termo. Não aquilo que o prefeito gostaria que fosse, mas aquilo que é possível o município adequar à sua realidade econômica. Qual é o prefeito que não ia dar aumento
Qual é o prefeito que não quer fazer obra? Só que tem uma realidade econômica para ser revisto. E os professores têm a sua realidade dentro daquilo que regulamenta a lei federal. Agora, até quero cumprimentar o vereador Maurício pela disponibilidade de dar o seu parecer com rapidez e, inclusive, essa nossa sessão seria até para o dia 12, quinta-feira, com tempo recorde e em respeito também aos colegas vereadores, que são 12 emendas que têm que ser analisadas, com todo respeito, inclusive ao vereador Oswaldo, que tem um conhecimento muito grande, coisa que eu não tenho. Quando a gente não tem, a gente tem que procurar falar com quem tem. E o professor Oswaldo também tem. Não significa dizer que não é passivo de erro, como pode errar a Secretaria de Educação, como pode errar a comissão, como nós podemos errar, e inclusive o professor Oswaldo também pode. Mas essa celeridade que está sendo dada a esse projeto de lei, contudo, ainda ela está dentro de uma realidade que nós podemos votar e ser aprovada ainda para que seja rodada a folha de pagamento. Na realidade é isso. A pressa de tudo isso é que seja rodada a folha de pagamento, que os professores possam receber aquilo que é de direito. Então, seria até a comissão coloca em regime especial em votação nesse momento. Presidente? Eu gostaria só de fazer um breve comentário esclarecedor para que não paire nenhuma dúvida com relação às emendas que eu propus junto com a minha assessoria, para que não se crie uma falsa expectativa que a minha emenda está retardando a aprovação do projeto. A minha emenda, a emenda que eu fiz, junto com a minha assessoria, foi a colheita de informações junto aos professores. E eu quero dizer, esse projeto entrou aqui nessa casa dia 21 de novembro. 21 de novembro. Certo? Nos estertores do ano passado. Tinha um erro que eu verifiquei. Esse erro foi corrigido e voltou para essa casa no dia 5 de dezembro. Estávamos nós ansiosos para que houvesse até uma convocação de uma sessão extraordinária por parte da Sua Excelência, o prefeito municipal, e a mesma não foi feita. Esperamos no mês de janeiro, também não. E, terça-feira passada, no início do trabalho legislativo, às 11h30 da manhã, eu estava nesta casa, foi quando o projeto chegou. E a preocupação do legislador é de ler, interpretar, se assessorar para exarar a sua opinião, para que venha contemplar a categoria e, por um lapso do legislador desatento, pode inclusive prejudicar. Eu vou dar um exemplo para vocês que está aqui. Um exemplo como precisa ser lido. Veja bem. Só lembrando. No dia 5 de dezembro foi corrigido o erro apontado. No dia 3 agora, veio o projeto com o mesmo erro verificado no dia 21. E se o legislador aprova sem ler? Entende, os senhores? Doutor Maurício, que é um advogado, Vossa Excelência, como fica o legislador? Essa nova tabela chegou agora, depois que entrou o projeto, o último. Isso, que eu verifiquei que tinha um erro, conversei com o presidente, e para dar celeridade ao projeto, para que não houvesse mais discussão, mandaram e tá, né, acho que até colaborou. Mas veio errado novamente. Veja bem, a redação que está aqui. Só para ver a importância da discussão e da leitura. Artigo 80. A redução da carga horária semanal de trabalho, com a redução proporcional de vencimentos, deverá ser requerida pelo servidor interessado a ser protocolado pela Secretaria Municipal de Educação. Agora eu pergunto aos senhores como está aqui na redação. Quem protocola o pedido?
É o servidor ou a Secretaria Municipal de Educação? Então, como nós, legisladores, podemos aprovar? Nós precisamos ler e fazer as modificações necessárias. Como que nós, aqui, legisladores, vamos ser induzidos a um erro, talvez por um lapso de quem escreveu, talvez confundiu secretária com secretaria. Aí que está a importância da gente ler, para quando aprovar o projeto, aprová-lo de forma bem feita. Por isso que e tem um detalhe, eu participei da reunião no dia 9, lá no Monteiro Lobato, quando tinha cerca de 40 professores. Eu participei da reunião. Eu fui representando essa casa, que fui designado na época pelo presidente, e fui. Passado aquele dia, os professores me procuraram e sugeriram algumas alterações. E eu, no dia, também sugeri algumas, que inclusive já estão contempladas. Passado esse período, outras situações surgiram, por isso que eu fiz as emendas. E ao analisar as emendas, juntamente com o vereador Maurício, ele falou, Oswaldo, precisamos ler um pouco mais, mas as emendas não são simples. Não, são 12 emendas, mas estão todas agrupadas, tem uma relação, uma similaridade. Mas só que a gente precisa, né, no esforço que nós vamos fazer, votar amanhã. Exato. Quer dizer, a nossa parte dessa casa, nós estamos dando celeridade ao projeto. Agora, do dia 21 de novembro até agora, acredito, senhores e senhoras, que o atraso não foi ocasionado por essa casa, e sim por quem enviou o projeto aqui. Deveria ter feito há mais tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Então, a comissão faz o requerimento colocando em votação o regime de urgência especial para amanhã. Vamos colocar em votação? Se me permite também, aqui, a gente tem 2 projetos. Até a justificativa foi mudada de um projeto para outro. Tem um projeto, e o projeto que nós vamos aprovar, já que era no artigo 57, diz que o 0,1% vai ser... Vereador, vamos discutir todos os projetos amanhã, vamos discutir, que a matéria ainda é complicada. E uma emenda, não, só para e uma emenda do vereador Oswaldo, a presente lei passará a produzir efeito a partir de 1º de janeiro de 2015, independente da data da publicação. Então, quer dizer, independente da votação aqui, vai suprir efeito já em janeiro. Então, os professores que não se preocupem com a aprovação aqui, porque já vai produzir efeito em janeiro. E eu sou favorável, principalmente, a essa emenda. Obrigado. Então, em votação ao regime de urgência. Quem for favorável, fique como está. Contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento 06/2015 do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior, solicitando que seja enviado a esta casa estudo detalhado sobre o impacto econômico, financeiro e orçamentário pela criação de 5 cargos comissionados da administração direta municipal. Eu só vou pedir celeridade nessas discussões, como a gente usando a democracia, abrindo os requerimentos para discussão, mas ainda tem vários requerimentos ainda para ser discutido. Por favor, vereador Oswaldo, com brevidade. Eu volto a frisar a preocupação desta casa em assessorar o prefeito municipal, e uma das funções dessa casa é assessorar com relação aos gastos públicos, embora saibamos que quem tem o poder da caneta, quem pode realizar os gastos, é o executivo. Nós vivemos um momento atual de incertezas econômicas. Ninguém sabe onde a coisa vai. Nunca se mentiu tanto numa campanha eleitoral para tentar conquistar o eleitor. Tanto o que perdeu quanto o que ganhou. A estratégia foi a mesma, só que um conseguiu convencer melhor. Eu também reporto, senhor presidente, que os servidores municipais não tiveram a sua revisão anual, como prevê a Constituição. E agora, para minha surpresa, eu vejo a criação de 5 cargos, que eu até não sou contra,
Mas antes de exarar a minha opinião, eu gostaria de saber o impacto disso. Porque eu, como sou professor de educação física, fiz uns cálculos assim aproximados, e a criação desses 5 cargos no ano de 2015 representa aproximadamente R$380 mil. E eu reporto 5 cargos, R$380 mil. Eu que sou um professor, eu não sei se eu estou sendo muito simples, é muito dinheiro. Na atual crise econômica que nós estamos vivendo e que se avizinha, poderá ficar ainda um pouco pior. Então eu fiz esse requerimento, eu quero saber com detalhes o impacto financeiro que isso vai causar na administração municipal. Porque eu vejo os funcionários que não tiveram a sua revisão, e como eu vou aprovar isso aqui? Então eu gostaria de ter esses dados em mãos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, discussão. É claro que eu voto a favor do requerimento, é um direito que o vereador tem, e assim como o Oswaldo tem, nós também temos. Só para deixar a par, desses 5 novos cargos que está sendo criado, não, vereador, um deles é para um assessor jurídico. Esse assessor jurídico vai trabalhar com a dívida ativa. Hoje a dívida ativa do município chega lá nos 30 milhões. E que não foi cobrado exatamente, fica no fórum e não tem um acompanhamento e não tem uma pessoa específica para que isso seja cobrado devidamente. Outro item é que eu acho assim, que é verdade e tem que ser dito. 2 cargos estão sendo criados aí, um é para a Luciele, provavelmente lá da Cultura, que é uma excelente funcionária, e outro é para o Hermes lá do Turismo também, que é um excelente funcionário. São cargos que, entre parênteses, é um cargo de muito valor ao município pelo serviço prestado e pouco remunerado. Essa é a verdade. E outras que, mesmo sendo criados os 5 cargos, não quer dizer que o prefeito já vai usar esses 5 cargos. E outro motivo maior é que quando foi criado o plano de trabalho do município, de cargos, foi lá há 2 anos atrás. E nesses 2 anos atrás, nós tínhamos, no nosso município, no máximo 15 mil habitantes. Hoje nós temos com 20 mil habitantes. Então precisa mais gente para trabalhar para esses habitantes. Eu acho que a responsabilidade de criar os cargos do prefeito e de pagar também é dele. Eu acho que ele não vai meter a mão em cambuca e criar cargos que depois ele não pode ser, não tem o suficiente para remunerar. Senhor presidente, esse critério de criação de cargos, porque é excelente funcionário, no quadro de servidores efetivos tem excelentes funcionários também na prefeitura, e que precisam que o prefeito repasse o que é de direito dele, do artigo 37 da Constituição, que é a revisão geral anual. Então isso foge até de um princípio constitucional da administração pública. Cadê o interesse público, então? Eu acho que a criação de cargo tem que ter um interesse público, com relação à dívida ativa, há um interesse público na arrecadação, no valor. Agora, criar cargo, sem entrar aqui no mérito, se é excelente ou não, e que eu conheço 2 servidores que Vossa Excelência citou, mas isso não é critério que vai justificar a aprovação de um projeto de lei criando cargos. Então, se é para valorizar o servidor, vamos valorizar primeiro o servidor efetivo. Sem qualquer distinção, mas se é para valorizar, então vamos valorizar o servidor efetivo, que temos excelentes servidores no quadro. Estimado companheiro, quero dizer que a dívida ativa até agora funcionou. Não parou. E não vai parar. Só não parou porque já tem excelentes funcionários. Talvez não tão bem remunerado quanto precisaria ter. O turismo, da mesma forma. Agora, não sou eu que vou votar contra. Não. Se o senhor prefeito municipal acha que precisa de mais 5 profissionais, bom ele já tem um bocado. Mas se precisa de mais 5, tem o meu voto.
vou votar favorável, não resta dúvida, porque afinal de contas, se ele manda é porque ele precisa. Mas eu quero dizer que em todos os setores pelos quais vai ser criado, tem gente competente. Talvez não reconhecendo, mas tem gente competente, até talvez melhor do que os que vão ser contratados. E lembrando a Vossa Excelência, o professor Oswaldo, 380 mil é um cargo zero. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Oswaldo pelo requerimento, muito bem colocado, porque, na realidade, o projeto não fala do impacto que ele vai dar na folha de pagamento, embora sabendo que o coordenador da despesa é o prefeito municipal, e o projeto também não fala, né, nomes de quem vai ser, quem não vai ser. Eu creio que esse projeto seja para pagar promessa de campanha, nada mais do que isso, né? E que hoje eu vejo um prefeito administrando folha de pagamento. Infelizmente, é essa a realidade de Pissarras. Senhor presidente, eu só quero agradecer, e o senhor viu como é bom abrir o debate de um requerimento, que a gente abrange mais opiniões. Eu só quero dizer o seguinte, sobre esses carros. Quero cumprimentar o professor Oswaldo pelo requerimento, tomara que ele mande diz que vai ter maior arrecadação com esses profissionais, não sei. O que a administração precisa é qualidade, não quantidade. Em votação, quem for favorável fique como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 07/2015 do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior, solicitando que seja remetida a esta Casa a cópia integral dos autos do procedimento licitatório 20/2014, referente à contratação da empresa para a realização do show Alexandre Pires. Em discussão. Senhor presidente, eu sempre, ao longo da minha vida, gostei de música, gostei de shows. Aqui em Balneário Pissarras atuei várias vezes como apresentador, como mestre de cerimônia de grandes shows. Mas eu fiquei perplexo, senhores e senhoras, com o preço do show Ion Produtora Alexandre Pires aqui, contratar o show do Alexandre Pires. Senhores e senhoras, os senhores sabem quanto vai custar o show do Alexandre Pires aqui em Balneário Pissarras? R$260 mil. Eu vou repetir, senhores e senhoras. R$260 mil. Por quantas horas, vereador? Me desculpe. Olha, ele vai cantar ali um show 1h30, 2 horas, tem o seu staff, a sua entourage, os técnicos. Mas eu, enquanto professor, sabendo das dificuldades que a minha categoria enfrenta, e volto a frisar que os trabalhadores não tiveram a sua revisão geral anual, quando eu vi esse valor aqui de R$260 mil, eu preciso de ter informações, porque eu posso até estar incorrendo em algum erro de avaliação por precipitação. Porque a quantia me deixou perplexo. Vossa Excelência, que é músico, Leandro Cantor, o senhor sabe quanto Vossa Excelência, como é que funciona o meio artístico. E R$260 mil, senhores. Para um cantor que já não está mais no seu auge, eu acho, não estou fazendo nenhuma ilação, hein? Eu apenas quero dizer que no momento atual em que vivemos, eu acho muito dinheiro. E que talvez a temporada já se esvaiu, Vossa Excelência sabe muito bem que o movimento já está lá embaixo. Todo mundo está economizando, está se agarrando no que pode. E talvez com um pouco menos, ou com muito menos, pudesse fazer um show de carnaval aqui em Balneário Pissarras. Acho os valores muito elevados. Haja vista os comentários que eu ouço na cidade. Diante disso,
estou fazendo esse requerimento para colher informações. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação. Quem for favorável fique como está, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 08/2015 do vereador Maurício Cash, solicitando ao senhor prefeito municipal que renove o contrato de comodato firmado entre o município e a Associação de Moradores do Conjunto Residencial Sandra Helena. Em discussão. Senhor presidente, rapidamente, eu fui procurado por alguns membros da diretoria da associação e me passaram informação e solicitaram esse requerimento ao prefeito para que renove o contrato de comodato. Claro que deve ser encaminhado lei a essa Casa Legislativa para aprovar a renovação do contrato de comodato, lá da associação lá do bairro Itacolomi, Residencial Sandra Helena. Em discussão? Em votação. Quem for favorável fique como está, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. É o último requerimento, senhor? Esse é o último requerimento. Eu só gostaria que a Vossa Excelência, na qualidade de presidente desta casa, então que pedisse para o secretário desta casa fazer um requerimento para a ANFRE, né, para pedir informações em nome da casa. No ofício, ANFRE. Será providenciado. Obrigado. Senhor presidente, eu recebi aqui um convite da final do Campeonato de Areia e eu fiz um requerimento pedindo informação que já deveria estar aqui, eles têm um prazo de 15 dias, mas por ser tão simples, né, a ligação, porque hoje é a simplicidade de fazer as coisas, então vai ser a final quinta-feira e com certeza eu sei que tem um time que vai fazer a final e tem jogador irregular. Transferiram o título, 6 caras moram na casa de um funcionário dessa secretaria. Eu acho que, se fosse correto, tinha que ser suspenso o campeonato, até que isso aqui fosse esclarecido, porque há uma sacanagem com o pessoal nosso daqui. Os caras vêm de fora, moram na casa de um funcionário, segundo os boca pequena, certo? E estão na final de um campeonato. Então, eu acho isso aqui uma sacanagem. Se vier para cá a premiação, que eu acho que não veio ainda, para nós aprovar, para esse campeonato, eu vou pedir vista para que seja primeiro esclarecida essa coisa aqui, para depois da premiação. Porque as pessoas nossas daqui entram no campeonato para brincar, e os caras vêm de fora para ganhar dinheiro. Então, eu queria que estivesse hoje aqui a resposta do meu requerimento. Obrigado, senhor presidente. Aos inscritos. Perdão. Em discussão, requerimento 05/2015, o vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior, solicitando que o Executivo apresente informações a respeito do não funcionamento de determinadas seções do Portal da Transparência. Em discussão. Presidente, senhores e senhoras, procurarei ser breve. A Lei Orgânica Municipal dispõe que a competência exclusiva da Câmara Municipal fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. E a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, também diz que cidades com mais de 10 mil habitantes, que as informações deverão ser publicadas na rede mundial de computadores e internet. Então, eu gostaria, e pelo que a gente acessa, as informações estão sempre incompletas e, quando não, as mesmas estão bastante atrasadas, como eu já estou vendo alguns assintes aqui do pessoal. Solicitando isso, para que haja despesas empenhadas, informações estão sendo alimentadas em tempo com atraso. Na aba pessoal, quadro de pessoal, não há qualquer dado e informações sobre os subsídios. Na aba pessoal, relação de servidores e empregos ativos, igualmente não existe qualquer dado informativo.
Estagiários, níveis salariais também não. Ora, a divulgação das informações e dados pertinentes ao pagamento de subsídios, vencimentos ou remuneração de agentes públicos é de suma importância e decorre diretamente do princípio constitucional da publicidade. Eu vejo aqui, município de Itajaí. Isso aqui pode citar porque é público. Tem até aqui, ó, um cidadão que todo mundo conhece. Jandir Bellini. Todo mundo pode acessar. Tal quanto que ele ganha aqui, 26, tal, desconto, tal. Tem outro cidadão aqui, Edson, tal. E aqui vai. Detalhe. E o nosso município não se sabe nada. E como diz a lei, eu só quero saber das informações que esteja no portal Transparência para que nós possamos saber quantos funcionários tem, quanto ganha e tudo isso aí. Não que queiramos dar de George Orwell do livro lá 1984, né, o Big Brother, mas é interesse da população e do legislador saber essas informações. Muito obrigado. Professor Oswaldo, se torna público o que é público, né? Que não é proibido, acho que até é um dever. Parabéns, obrigado. Quero pedir a Vossa Excelência, até a título de conhecimento, esse portal da transparência da Prefeitura Municipal, também da Câmara Municipal. Todo eu não sei qual é o tempo que tem que ficar no portal da transparência para a informação de qualquer cidadão, o da Câmara Municipal e o da Prefeitura. O senhor sabe me dizer? Era para ficar o período da legislatura inteirinha. Mas agora, parece-me que... passada, nós estamos alimentando o Ele programa. tem que estar sempre em funcionamento e alimentado em tempo real. Estamos alimentando o programa. A transparência não está fácil. Mas vamos em frente. Em discussão, em votação, quem for favorável fique como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Os inscritos declinam da palavra? Então quero aproveitar a oportunidade e agradecer a presença de todos e convocando a nossa sessão extraordinária para amanhã, dia 11 às 19 horas, e dizendo que estamos experimentando aqui na Câmara de Vereadores um período de mais democracia, mais abertura a todos aqui que compõem o nosso plenário. E esperamos saber fazer uso dessa palavra, esperamos fazer uso do tempo oportuno, que possamos discutir com clareza e com muito respeito a educação como está sendo feito. Então, em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado.